falar desse jogo e não falar desse golaço do André, não é, Alex Miller? Pois é, né? E acho que foi um carinho de Deus pro André Ramalho, sabe? Porque ele se emocionou depois para relembrar, né, o aniversário de morte do sogro, justamente no dia do jogo, em que ele acerta um chute que eu imagino que ele jamais tenha acertado na carreira. Pelo menos eu não me lembro de ter visto um gol do André Ramalho desse jeito. O zagueiro normalmente marca gol de cabeça, escorando algum cruzamento, quando está na área. Agora um chute de longe, no ângulo, como ele pegou, é raro a gente ver hoje em dia até em jogadores talentosos de meio campo. Quanto mais um zagueiro chegar lá e fazer esse gol, e no final ele ainda deixa para o público, né, para o torcedor de modo geral, para todos nós, esse lado pessoal que com certeza coroa, né, esse gol, esse golaço e a vitória do Corinthians por 3-0. Então, fico muito feliz quando a gente vê histórias assim, né, em que a gente vê envolvido o futebol, a carreira do jogador e também algo que marque, né, na vida pessoal do atleta. E ele ficou muito feliz e emocionado com esse gol. Foi um golaço mesmo para coroar aí o bom momento que vem vivendo o André Ramalho no setor defensivo do Corinthians. O André também muito bem nessa partida, né? Um menino da base do Corinthians, que eu entendo que vai ter muitas oportunidades nesse time, especialmente com o professor Dorival Júnior, que é um cara que dá oportunidade para os meninos da base, né? Nos clubes onde ele trabalha. E uma vitória muito importante do Corinthians, Marina, Alex Miller, você que acompanha a gente, porque o Corinthians vive um bom momento dentro de campo e fora de campo também. Pagando o transfer ban, derrubando o transfer ban, que era aquele impedimento para registrar novos jogadores, equacionando minimamente a sua vida financeira e estreando no Paulistão com uma vitória importante diante da Ponte Preta, que tem uma história com o Corinthians também, 3-0, festa, a torcida gritando é campeão, porque foi o primeiro encontro da torcida corintiana com o Corinthians depois do título da Copa do Brasil. Então o Corinthians começando com o pé direito esse campeonato paulista e se colocando de fato como um dos favoritos, como a gente vem comentando ao longo dos últimos dias aqui no Gazeta Esportiva, também no Mesa Redonda, um dos favoritos ao título do estadual desse ano, na minha visão. E Zé, você falou da questão do transfer ban, que caiu na semana passada, e o Corinthians, portanto, está aí anunciando reforços, já a gente vai falar do novo reforço do Corinthians, mas mesmo com a vitória e pensando nessa questão do transfer ban que caiu e tudo mais, o técnico Dorival Júnior comentou sobre a necessidade, sim, de reforços no elenco corintiano. Vamos ver. Tendo consciência que nós precisamos reforçar, teremos muitas competições ao longo desse período. Temos que colaborar em todos os sentidos, de todas as formas. Ter o entendimento do momento adequado, do momento certo, para que possamos ter esses jogadores, mas sempre na expectativa de que possam chegar o mais rápido possível para que sejam preparados aí, até porque as competições não param, ao contrário, estamos já caminhando para um final de mês aí, onde nós teremos um aperto muito grande, tanto em Campeonato Paulista, estreia de Brasileiro, e na virada do mês, um jogo muito importante para o clube. Concorda com eles, dessa necessidade aí? Olha, Marina, só o Flamengo no Brasil não precisa de reforços. Tirando o Mengão, todo mundo precisa. Palmeiras precisa, Atlético Mineiro, todos os times. Mas viu, por que o Flamengo continua... Vamos falar de Flamengo daqui a pouco, mas por que tá trazendo Deus do mundo? O Flamengo é aquela necessidade de sempre estar indo às compras, né? A torcida do Flamengo gosta, a diretoria, depois a gente pode falar um pouquinho do Flamengo, mas o Corinthians necessita, assim, de reforços, tem campeonatos importantes para participar, vai jogar Libertadores da América, já está na fase de grupos. A gente sabe que quando o Corinthians está na Libertadores, a torcida não quer saber, quer vitórias, quer resultados. E o Dorival Júnior, que é um treinador extremamente competente, com uma história muito grande, sabe que o Corinthians precisa de reforços para ir bem nas competições e manter o nível. Por quê? Porque foi campeão da Copa do Brasil, terminou o ano em alta. Então a expectativa também é muito alta para essa temporada de 2026 no Corinthians. E o Corinthians... Claro que precisa de reforços, dentro do seu limite, dentro da sua possibilidade, está tentando fazer isso. Trouxe o Gabriel Paulista, trouxe o Matheus Ferreira genérico, né, que vem do Fortaleza. Matheus Pereira, né, e não do Cruzeiro. E, enfim, agora trouxe o lateral direito também, né? Sim, então vamos falar. Nós vamos falar ainda. E o Dorival, aos poucos, vai montando. Ele já tem uma base, já tem um bom time, e ainda não conta com o trio Gin, que quando está em ação, em plena forma, é um trio de respeito, principalmente se tratando da realidade do futebol brasileiro. Então o Corinthians, dentro da sua possibilidade, com a sua torcida ao lado, tem totais condições de fazer uma temporada legal.
Vamos falar de Santos agora, gente? Porque assim, além do Corinthians...